Senhora Presidente, senhores senadores, eu também, senadora Ana Amélia, quero lhe dar os meus parabéns pelo seu aniversário. Vossa Excelência é uma pessoa muito querida nessa casa, é uma amiga que tenho de pouco tempo, mas que já considero como alguém muito próxima, pela admiração que tenho pelas suas qualidades humanas, políticas, pela sua cultura, pela sua aplicação, pela seriedade e a sua capacidade de infundir sentimentos de afeto, de solidariedade, sentimentos positivos em todos aqueles que a cercam. Aproveito, senador, a agradecer já e saudar os visitantes que vão acompanhar o seu pronunciamento agora, jovens que estão visitando aqui o plenário do Senado, todos sejam bem-vindos. Vocês estão ouvindo agora na tribuna o senador Aloysio Nunes Ferreira, que foi eleito com mais de 11 milhões de votos no estado de São Paulo pelo PSDB. Então, obrigada, senador, pela gentileza e desculpa a interrupção, mas valia a pena para... São muito bem-vindos à nossa sessão. Agradeço ao senador Acir Gurgás pela oportunidade de falar antes dele, pela permuta. Mas o tema que vou tratar hoje, presidente, não é dos mais agradáveis. É o tema relativo à audiência pública, que foi realizada ontem na Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, presidida pelo senador Rodrigo Hollenberg. O tema da reunião da audiência pública convocada em boa hora pelo senador Hollenberg foi o tema do vazamento de petróleo no poço explorado pela Chevron, no chamado Campo do Frade. Ali estavam presentes, dando seus depoimentos, um representante da empresa, um representante do IBAMA, o promotor público da Justiça, o procurador de Justiça Federal, que está processando a empresa por danos e os seus diretores no plano criminal, e também um representante da Agência Nacional do Petróleo. Há controvérsia, senhora Presidente, a respeito da extensão do dano. Há controvérsia a respeito da continuidade do vazamento ocorrido já desde novembro do ano passado, da série de vazamentos ocorridos desde novembro do ano passado. Há controvérsia sobre se haverá ou não um dano permanente à estrutura rochosa de onde se extrai o petróleo naquele campo de exploração. Há controvérsia sobre a responsabilidade efetiva da empresa ou das empresas envolvidas no acidente. A ANP ainda não entregou o seu relatório. E a empresa Chevron, citada nas ações movidas pelo Ministério Público Federal, ainda não exerceu seu direito de defesa. Mas uma coisa, para mim, é absolutamente incontestável e que se revelou ontem na audiência pública a que me referi. É o mais absoluto despreparo do Brasil para fazer face a acidentes dessa natureza. A indústria do petróleo, todos nós sabemos, é uma indústria potencialmente danosa ao meio ambiente, se não for cercada de inúmeros cuidados. A própria Constituição Federal, ao estabelecer a destinação dos recursos oriundos da extração do petróleo, já estipulou a necessidade de uma compensação dos estados produtores para fazer face aos riscos ambientais e aos danos ambientais. A própria Constituição brasileira já classifica essa atividade como potencialmente perigosa. Daí a necessidade de se ter imensas cautelas. Cautelas que devem ocorrer antes do acidente, portanto, a prevenção, que devem ocorrer depois do acidente, logo depois, de modo a remover o óleo ou a mitigar os danos imediatos, e cautelas também do longo prazo, depois do acidente. Acontece que o Brasil, que se arvora a ser uma potência petrolífera mundial, e de fato é,
graças ao extraordinário esforço da Petrobras, graças às mudanças legislativas que foram introduzidas já no governo do presidente Fernando Henrique, que permitiu que hoje mais de 70 empresas estivessem extraindo óleo no Brasil e processando este óleo, o Brasil é de fato uma potência petrolífera. E mais ainda, com as descobertas do petróleo na camada do pré-sal. Comparado com isso, com esse potencial e com essa realidade, o aparato institucional do governo brasileiro é de uma pobreza franciscana. Nós estamos realmente na bacia das almas em matéria de prevenção, em matéria de combate a danos, em matéria de fiscalização. Eu fiquei realmente chocado com as revelações que foram feitas ontem na audiência pública. Me refiro a algumas. Sabem, os senhores senadores, os nossos visitantes, quantos fiscais a Agência Nacional de Petróleo tem para acompanhar a exploração do petróleo, para fiscalizar, para acompanhar, inclusive, a natureza, as cautelas que são tomadas, que deveriam ser tomadas antes da perfuração, para analisar os projetos técnicos dos poços. Sabem quantos? Senadora Ana Amélia, 10 fiscais. 10 fiscais. É uma coisa absurda. E, indagado por mim, o representante da ANP, Agência Nacional do Petróleo, que é encarregada da fiscalização, nos disse que precisariam de pelo menos mais 180 fiscais para dar minimamente conta do recado. E nós temos 10 no país inteiro, nesse litoral imenso. Não é? Só no Campo do Frade já foram feitas 60 perfurações. E os acidentes se sucedem. De novembro para cá, transcorreram cerca de 6 meses. O governo anunciou um plano de contingência para fazer face a esses grandes acidentes, e já houve grandes acidentes. Os acidentes se sucedem, só a Petrobras já anunciou 5 acidentes importantes de novembro para cá, em seus poços. Até hoje, esse plano de contingência não saiu do papel. Já faz 6 meses que ocorreu o último grande desastre ecológico. A Agência Nacional do Petróleo dispõe de recursos para custear as suas atividades. O orçamento de 2011 havia no orçamento de 2011 consignados cerca de 5 bilhões de reais para a Agência Nacional do Petróleo, para, entre outras coisas, fiscalizar corretamente a atividade petrolífera no Brasil. 5 bilhões. Sabe, Vossa Excelência, senhora Presidente, quanto foi efetivamente liberado? 350 milhões. 5 bilhões no orçamento para que a ANP pudesse desempenhar as suas funções, só liberaram 350 milhões. Mais ainda, o representante do IBAMA, na audiência pública, indagado por mim sobre quem é o responsável pelas atividades, digamos assim, de mitigação ou de combate imediato, no caso dos acidentes da perfuração, que ocorrem na perfuração, me disse que as empresas têm a obrigação de estabelecer os seus próprios planos, né, para acidentes, digamos assim, que sejam de alcance menor, localizados. E que um decreto presidencial previu que todas as empresas tivessem seus próprios planos. Mas que, infelizmente, o decreto ainda não estava sendo plenamente aplicado. Muitas empresas, a maioria delas, não tinha esses planos. Perguntei de quando era o decreto. Pasmem, senhores senadores, o decreto é de 2003. Faz 9 anos que esse decreto existe, obrigando as empresas a terem os seus planos de contingência. 9 anos, o decreto não foi cumprido.
É uma situação absolutamente escandalosa, intolerável. Não é? Porque aquilo que é, hoje, um passaporte para o futuro, que é o pré-sal, pode se transformar numa grande tragédia ambiental, com enormes consequências sobre a vida das pessoas. Não é? A primeira análise da Agência Nacional do Petróleo e do Ministério Público e também da Polícia Federal do acidente de novembro chegou à conclusão, ainda provisória, de que houve, quando ocorreu o vazamento, uma injeção de lama no poço para selá-lo, e essa pressão, por ser excessiva, causou a ruptura das paredes do poço. Perguntei ao representante da ANP se a ANP digamos assim, auditava, se ela passava em revista os projetos técnicos dos poços. Não vai. Por quê? Porque são muitos. É uma quantidade imensa de poços e nós temos poucos funcionários. Então, meus caros colegas, nós estamos mal. Nós estamos realmente mal. Porque o Brasil é uma potência emergente, somos respeitados no mundo. Pode ser. Embora o PIB brasileiro tenha sido uma decepção, nós crescemos menos do que todos os países da América Latina, com exceção talvez da Guatemala, não é? A renda do salário está aumentando, é ótimo, mas a produtividade da economia não, o que pode levar a pressões inflacionárias, a pouca sustentabilidade do processo. E o governo não consegue enfrentar essas questões fundamentais. Aliás, não consegue enfrentar questão nenhuma que seja espinhosa. Os empresários ontem reunidos com a presidente Dilma, desfilaram um rosário de queixas que são arquiconhecidos de todos, há muito tempo. Os problemas já são conhecidos. Ali não se disse nada de novo. O que se quer é a solução. Ora, o governo não consegue votar uma mísera lei da Copa do Mundo. Olha, nós estamos há 1 ano e 3 meses discutindo se os torcedores podem ou não tomar cerveja nos dias de jogo da Copa naqueles estádios. Não sei quantos jogos da Copa serão disputados em Porto Alegre, senadora Ana Amélia, 4, 5. O que se discute é se nesses jogos os torcedores que forem ao estádio poderão ou não tomar cerveja. Não é nenhuma questão filosófica, transcendental, dessas que comovem a sociedade, que põem em jogo valores importantes, como, por exemplo, a questão do aborto. Não é? Não. É saber se pode ou não pode tomar cerveja naqueles jogos. Só isso. Há 1 ano e 3 meses não se consegue resolver esta mísera questão. Por quê? Porque o governo não sabe para onde vai. Agora, eu espero realmente que, voltando ao meu tema inicial, que nós possamos, e essa foi a disposição anunciada ontem pelo senador Hollenberg, que é um dos melhores senadores dessa casa e que é presidente de uma comissão do meio ambiente e fiscalização, nós vamos estabelecer uma agenda muito rígida na nossa comissão para a cobrança de solução desses problemas absolutamente elementares, para que nós não sejamos condenados eternamente a chorar, não pelo leite derramado, mas pelo óleo derramado. Muito obrigado. Boa trocadilho, senador.